Hoje nós temos um ser de luz aqui, que é o jornalista Valdir Kopecky. Ele vai estar falando sobre, vamos ver se eu acerto, é fé genuína, crença enganosa? Acertei. É um títulozinho meio, né? Então vamos dar início. Hoje vai ser igual escolinha de segundo ano, com direito a escrever na lousinha. Olha que benção. Detalhe, por culpa de vocês eu peguei a lousa das crianças, que elas fazem desenho. É sério, né? Quem estava aqui viu eu passar com a lousa aqui. Elas choraram bastante e vai direto pro débito kármico de vocês, tá bom? Faça favor, Valdir. Conheci numa circunstância bem menos iluminante, certamente. Percebe a pressão? Vocês estão percebendo a pressão. Bom, como se não bastasse, o tema é pesado. Eu acho que vou falar um pouquinho de mim muito rapidamente. Meu nome é Valdir Kopecky, eu sou jornalista de formação, sou cristão católico, e maçom, e Rosa Cruz, e mais um monte de coisas. E tive que, por isso, o meu interesse, a minha profissão e a minha fé me despertaram para uma coisa: a busca da verdade. Tudo que a gente quer é a verdade. A gente quer entender o mundo, a gente quer entender nosso papel no mundo, a gente quer entender tudo para poder saber se a gente pode contribuir, como contribuir, dando o melhor de nós. Essa aqui é a função. Minha profissão me despertou para isso e outras coisas me despertaram para a minha fé. Hoje nós vamos falar de um tema um pouco pesado, que é sobre fé genuína e crença enganosa. Por que isto? Vamos falar daquilo que está no meio do mundo e não é legal, e que é legal e está escondido. Nós vamos partir da Bíblia, é um tema um pouco pesado. Nós vamos falar primeiro das origens, vamos trazer isto para a gente poder sedimentar, tá? Por isso que eu optei por usar aqui, não usar o data show, é bastante pesado, vou escrever algumas coisas. Bom, quem de vocês aqui leu a Bíblia inteira ou em grande parte? Levanta a mão, por favor. Legal. Então nós vamos partir. Todos aqui com certeza que leram ou não leram sabem. A Bíblia é o livro da lei. O livro da lei é um termo antigo utilizado mais pelos judeus, que tem um nome, né, em hebraico. Mas a Bíblia foi constituída em dois pedaços: Velho, Antigo e Novo Testamento. No Antigo e no Novo Testamento, o que acontece? A gente encontra e a gente vê palavras desencontradas que Jesus fala no Novo Testamento, às vezes não bate com o que é dito no Velho Testamento. A partir disso que nós vamos começar. Só um minutinho para tirar o blazer. Quieto. Bom, então é o seguinte: no Velho Testamento, todo mundo, se não sabe, são 5 livros. Os 5 livros são 5 livros são Gênesis 8:35. Bíblia, né? Beleza. Boa, enquanto você vai fazendo isso, eu vou escrevendo. Nossa. Fala aí no microfone, querido. Alô, tá ótimo. Jornalista mais letra de médico. Bom, o Velho Testamento são 5 livros, é chamado também o livro da lei ou o Pentateuco, por serem 5. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. Esses 5 livros eles tiveram
origem no judaísmo. Estes livros aqui são atribuídos, dizem que Moisés desceu com a tábua dos 10 mandamentos, mas não só isso, ele desceu com conhecimento escrito a mais, e que com conhecimento oral dado por Deus, instituiu Israel, criou Israel e o judaísmo. A partir disto, esta é a essência. Esta essência, chamada em hebraico, chama-se Torá. A Torá é o principal, é a essência e base de tudo. Isto daqui foi compilado há mais de há 3.000 anos, pelo menos. O que aconteceu com isso? Criou-se a Torá. Eles criaram também, só que o conhecimento escrito dado é a Torá. Havia um outro conhecimento. A Torá escrita é uma. A Torá dada, que é a tradição oral, ela foi constituída de Mishnah, e Gemurá. Pessoal, vocês podem tirar foto da lousa se vocês quiserem. Mishnah e Gemurá. Mishnah e Gemurá, elas são complementares e formam o Talmud. Tudo isto daqui forma Talmud. A somatória de tudo que não está na Bíblia está no Talmud. A Mishnah é a tradição oral exotérica, ou seja, o dia a dia, as regras e as leis. Bom, a Mishnah é a tradição, é a explicação da tradição oral. A Gemurá, ela é uma tradição mais velada. Na Gemurá está o que a gente chama de Cabala. Na Gemurá é o que a gente chama de esoterismo hebraico. É uma tradição tão antiga, é também a gematria, aquela coisa da numerologia, dos números. É uma forma de matemática, ela é muito sofisticada, tanto é que todos os grandes matemáticos, eles eram ou árabes ou judeus. Tá? A nossa matemática desenvolvida, hoje que a gente lida, é justamente porque essa tradição aqui se desenvolveu há muito tempo. Bom, isto tudo para dizer que ela foi feita há muito tempo, ela foi codificada numa linguagem que não é o hebraico, é o aramaico. O aramaico, anteriormente ao aramaico, dizem que a língua que falava Moisés e escreveu também era uma língua diferente, e ele escreveu em caracteres Vatã, que não se conhece. Os caracteres Vatã estão perdidos, assim como o sumério, assim como muitas línguas antigas, não se conhece todo o léxico. Os caracteres Vatã não se sabe nem o que era. Quem compilou nesse novo hebraico moderno foi a partir de Esdras. O que acontece por tudo isto? Uma belíssima confusão. É uma confusão de mais de 5.000 anos de completa confusão. Como isso foi solucionado na época? Quem assistiu aqui Alexandre, o filme Alexandre? Todo mundo? Você? Não ajudei em nada, assim, tudo bem. Um dos generais Alexandre foi enterrado, depois que ele morreu, ele foi enterrado em Alexandria, no Egito, que passou a ser a capital do Egito na época. Depois deixou de ser Karnak, deixou de ser outras cidades, Tebas, e passou a ser lá. Ele está enterrado lá, e o primeiro faraó, general de Alexandre, que exigiu que a comunidade hebraica, que era numerosíssima, fizesse uma compilação dos textos hebraicos para se guardar na biblioteca de Alexandria. O que aconteceu? 70 rabinos fizeram uma compilação, segundo a lenda dizem que ela foi tão perfeita que todas as traduções bateram. Eu prefiro atribuir isso à lenda do que ao milagre, mas seja como for, é a tradição que se fala. Então ela também é chamada de Septuaginta.
esta Septuaginta que estava na Biblioteca de Alexandria forma hoje o que nós temos como Velho Testamento, e o Talmud, e o cerne do Talmud, que é a Torá. Tá? Bom, feito toda essa digressão, vamos partir para o Novo Testamento. O Novo Testamento veio depois. E da mesma forma como veio o Velho Testamento, ele veio com uma série de percalços. Nós costumamos dizer que o livro da lei ele foi escrito por Deus. Isto não é verdade, de forma nenhuma. O livro da lei é um livro inspirado por Deus, mas escrito por homens. Então, tudo é possível em termos de se perder as coisas, de se falsear ou de se errar. Um engano, não é um erro assim premeditado. Podemos atribuir à Inquisição uma série de omissões assim criminosas de textos bíblicos, tá? Não gostaria de falar isso agora, mas a apócrifa cristã do Novo Testamento ela é grande. A apócrifa hebraica foi feita durante o cativeiro da Babilônia. Meu amigo, eu acho que ela é 10 vezes maior do que a apócrifa cristã do Novo Testamento. Então há omissões, eles tiraram muita coisa. Mas podemos dizer que aí houve uma omissão deliberada? Sim. Houve uma coisa assim que foi assim, pecado? Sim. Mas não um engano. Tá? A grande maioria dos problemas com a Bíblia são enganos. Imaginem isto. Jesus escolheu 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos, 11 ele manteve. Um deles não quis permanecer. Judas. Uma brincadeira. Vocês sabem os nomes de todos os apóstolos? Vamos tentar lembrar? Como? João, Tiago, André, Pedro. São 3 duplas de irmãos. Simão Pedro e André. Tiago e João de Zebedeu. Certo? Que são os pescadores. Depois Natanael, Bartolomeu, Judas Iscariotes, Felipe o intendente, Mateus o publicano. Quantos tem? 9. Ai, vou ter que apelar para os universitários. Meu Deus do céu. Vamos lá, calma. Não, Lucas não é original. Nem Paulo. Não, João já foi. Vamos lá. Vamos fazer aqui rapidinho. Vamos lá. 2 duplas. Tem 2 outros. Tiago e Judas de Alfeu. São 2, eles não aparecem, eles não seguem. E falta um. Felipe. Pronto, chegamos nos 12. Para vocês verem como é difícil. Destes 12, apenas nós temos 4 evangelhos apenas, certo? Né? Mateus o publicano é o cobrador, Felipe o intendente era outro. E Simão Zelote, também faltou o Simão Zelote, que é o 11º. O que acontece? Desses 12, que só sobraram 11, eles escreveram apenas 4 evangelhos. Por que isso aconteceu? Um pouco de história. Quando se formou, assim que houve Pentecostes, eles saíram pregando a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a crença na ressurreição de Jesus e a salvação para todas as pessoas, desde que se tratassem como irmãos, aceitassem a fraternidade dos homens e a paternidade de Deus. Isto é a grande mensagem. Quando eles saíram pregando isto e dividindo tudo e buscando criar uma verdadeira comunidade, eles foram perseguidos, mas conseguiram se formar 7 igrejas. As 7 irmãs, incluindo a igreja de Jerusalém, as primeiras, Filadélfia, Jerusalém, tinha uma na Samaria, não sei todas, não se diz todas. Corinto, foram abrindo, mas as 7 primeiras que conseguiram montar. A partir de um grupo numeroso de homens e mulheres que
receberam, né, o Espírito Santo em Pentecostes. Não se enganem, o Espírito Santo veio para todos, mas naquele momento, naquela situação, eles foram os primeiros a receber. Bom, vamos lá. Por que demorou 40 anos para que esses livros fossem escritos? Pelas perseguições, pela dificuldade de se instituir a comunidade, pelas dificuldades, pelas tentativas de morte. Morreram logo de cara, se eu não me engano, Tiago de Zebedeu. Deixa eu ver quem mais. Tiago e eu acho que Filipe e André. Não, André não. Desculpe, tem mais um que eu não vou lembrar. Os três tiveram assim, menos de 5, 10 anos depois da ida de Jesus, eles morreram. Qual é a dificuldade aí? Eles não pretendiam escrever nada, nenhum dos apóstolos. A impressão que eu tenho, e esta é uma impressão pessoal, porque o primeiro texto escrito foi por André, 40 anos depois, foi porque eles precisavam de algo escrito para que os discípulos nas igrejas tivessem algo para se basear. Eles lerem antes para poder ouvir a palavra. Era uma dificuldade. Então, o que acontece? O Novo Testamento foi escrito um evangelho que não existe, que se supõe que ter existido. E que Mateus, Lucas e... me ajudem. Mateus, Lucas e Marcos se basearam. Esse seria o evangelho perdido de André, do apóstolo André. O outro não, é o de João. Esses três evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos, obrigado, eles são considerados os evangelhos sinóticos, porque eles têm semelhanças entre si, basearam-se todos uns nos outros. Evangelhos canônicos, obrigado, não são sinóticos, canônicos, perdão. Tantas palavras, bom, é muito pesado para lembrar, muito pesado para explicar para vocês. Justamente por eles terem se baseado, eles são muito parecidos. E esta aparência não é por acaso. Um outro detalhe, vocês notaram que nem Lucas, Marcos e Mateus. Dois deles não são apóstolos originais. Lucas supõe-se que tenha sido um discípulo de Paulo. E Paulo parece a mim que foi escolhido por Jesus. Ele era Saulo, perseguia os cristãos, e quando ele na estrada de Jerusalém, aparece Jesus e fala assim: Saulo, por que me persegues? E a mesma coisa que ele fez com Simão Pedro, que antes chamava-se Simão, mas aí agora te chamarás Pedro, e sobre ti você será a pedra sob a qual eu edificarei a minha igreja. Paulo também foi o 12º apóstolo, no meu entendimento, minha opinião particular. Marcos é João Marcos. João Marcos, ele era filho de Elias Marcos, o dono da casa onde foi feita a Santa Ceia, a última ceia. Isto não é bíblico. Isso não está na Bíblia. Mas depois a gente vai contar esta etapa em outras coisas. Marcos, o evangelho inspirado por Pedro, Simão Pedro. Mateus é o publicano. Ele foi o único. Estas três fontes são baseadas no evangelho perdido de André, supostamente. O último é João. E João faz. Paulo, Pedro e João fazem as cartas para as cartas para as 7 irmãs, não é isso?
Atos dos Apóstolos. E João sozinho faz o Apocalipse. E é bem diferente o de João, se vocês prestarem atenção. Lendo, vocês percebem isso. Existe uma particularidade, ele participou de mais coisas durante o processo todo, durante o martírio de Jesus. Ele estava presente em alguns momentos que os outros não estavam. Bom, de todos estes, só André, 40 anos depois, escreveu. Esses 3 foram inspirados por eles, escrevendo. São homens escolhidos por Jesus, certo? Pelo nosso Senhor. Merecem de nós todo o respeito e toda a veneração. Eles foram escolhidos porque eram eles. Mas tem um problema, eles são homens, estão sujeitos a erro. O que acontece? João escreve o Apocalipse, se eu não me engano, com quase 90 anos. Ele também tem o Testamento de São João, um livro maravilhoso que eu aconselho todos vocês a lerem, em que ele fala aos 100 anos, ele faz também uma confissão de culpa. É maravilhoso. Tem na Biblioteca do Vaticano, mas eles não assumem, é um apócrifo. É muito bonito e muito belíssimo, mas ele fala de todos os supostos enganos que possam ter advindo desse tempo todo e dos desentendimentos. Por exemplo, Natanael e Bartolomeu. Bom, Judas e Tiago de Alfeu jamais escreveram nada, jamais pregaram nada, eles simplesmente, do jeito, após a crucifixão e a ressuscitação, são 40 dias de ressurreição, né, de aparecimentos, depois da primeira ressurreição, que até formar-se o corpo glorioso, que é Corpus Christi, da Páscoa até Corpus Christi. Durante este tempo, Jesus apareceu em vários lugares para várias pessoas. Depois disto, Tiago e Judas de Alfeu deixam de existir para a história. Natanael, ou Bartolomeu, Felipe o Intendente, Simão Zelote, todos estes deixam de contribuir para a formação desse conceito do cristianismo como a gente entende hoje. Por quê? Há controvérsias, mas eles devem ter tido algum desentendimento sério a respeito da pregação. Dizem que eles foram pregar no Oriente mais extremo. Inclusive, muitas partes dele foram para Filadélfia, para a igreja de Filadélfia, onde ficava Abner e também Lázaro, que fugiu de Betânia, que foi, né, aquele que Jesus ressuscitou em vida. Muito conteúdo, muita história, muito pesado. Tudo bem. Quer dar uma pausa para a gente colocar o microfone? Tenta, se você quiser. Não, então deixa. É desnecessário. Minha voz está chegando para todo mundo, está tudo bem? Minha voz está chegando para todo mundo, está tudo bem? Não, desnecessário, gente. Desnecessário. O que acontece? Por que eu estou falando tudo isto? Porque isto é a base de tudo aquilo que nós conhecemos e consideramos fé cristã. Catolicismo, ortodoxo grego, né? Cristão ortodoxo, cristão católico, cristão protestante. Não se engane, não existe evangélico, não existe neopentecostal, nem pentecostal, que nem aquele apóstolo. Cada um dá o nome que quer. Eu posso me chamar Comodoro. Posso dar para mim um nome. Mas nada disso existe. Na verdade, são cristãos católicos, cristãos ortodoxos, que depois da cisão do Concílio de Nicéia, eles se separaram e houve uma excomunhão mútua entre o patriarca e o Papa, mas séculos depois. Mas eles já, no Concílio de Nicéia, eles já se tinham separado. E os protestantes, depois, no século XV e XVI, tá? Nos 1500, 1600. Acabou, não tem mais nenhuma divisão. Isto, muito embora haja muita coisa, porque onde tem um degrau numa casa térrea, alguém sobe e acha que é mais do que o outro. Porque todo mundo quer mandar, todo mundo quer ser cacique, ninguém quer ser índio. Essa é a história.
A história do mundo é a história das vaidades humanas, até a chegada da fé, né? Tudo isto acontece e a base dela está na Bíblia. Nada disso depõe contra a Bíblia. A Bíblia ainda é, para mim, o melhor livro de ética e moral que poderia ter sido escrito naquele momento. Tá? Um outro detalhe. Por que nós falamos de fé, de religião? Porque todo mundo fala assim, nós podemos criar um mundo, isto me preocupa enormemente, podemos criar um mundo sem religião, podemos ser justos, honestos, verdadeiros, precisamos. Deus está lá, Deus não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver comigo. Isto é uma mentira, é uma falácia. Isto é gravíssimo. Isto não existe. E mais para frente nós vamos falar disso. Nós precisamos entender que ética e moral estão estabelecidas na Bíblia. Não da forma como nós deveríamos entender, mas aquilo é um excelente guia para que a gente possa discernir o bem e o mal. Ética e moral são as duas coisas básicas das quais derivam tudo. E a partir disso, a gente tem que entender as origens disso para poder discernir o certo e o errado, a ética e a moral. A minha busca é pela verdade, mas na minha verdade existe o bem e o mal. Por uma situação que todas as religiões falam, existe a questão da luz e da treva. Existe uma versão da Gênese hebraica em que o texto é: eu crio a luz e formo as trevas. Ou seja, coloca-se no âmbito de Deus a criação do mal também. Como se Deus criasse os homens imperfeitos porque Ele queria que nós errássemos. Isto é abominável. Abominável. Não existe maior engano do que esse. Tudo isto, então, que forma a Bíblia tem um sentido. Criar a nossa sociedade cristã. A sociedade cristã como uma sociedade planetária, cósmica, universal. E com qual sentido? Discernir o certo e o errado. Se tem uma coisa, não sei com relação a vocês, mas eu posso dizer para vocês de cátedra, é que o dia que eu chegar lá em cima, prestar conta com o homem, eu não posso jamais dizer: eu não sabia, Senhor. Não vai colar. Sabe por quê? Eu tive uma educação esmerada. Essa educação me permitiu aprender exatamente o que é o certo e o errado. E na vista de uma nova situação que se apresente, eu tenho discernimento para distinguir entre o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal. Posso apagar aqui? Posso? Bom. A base toda da nossa discussão, então, dá-se no conceito da fé genuína. O livro que nós tanto ouvimos falar e que nós lemos tão pouco, eu mesmo sou culpado disso. Sou muito culpado. Eu não conseguia entender por que a Bíblia era tão contraditória, paradoxal, tão sem lógica. Repetia-se 2 vezes e tudo. Isto tudo faz parte do engano e do erro humano. Tá? Vamos lá. O que a partir deste livro formado, desses 4 evangelhos, da Septuaginta formada, que é o Pentateuco, isso condensou-se neste livro. Esta é uma Bíblia de 1913. E ela tem algumas características interessantes. Ela foi impressa, como todas as Bíblias. Eu tenho 51 anos. Eu acho que
Não, quando eu era moleque eu ainda ouvia assim, as Bíblias escritas, Deus seja convosco. Vocês lembram disso? Alguém lembra disso? Eu serei contigo. As palavras eram estas. Sabe por quê? Sabe por quê? A Bíblia, o Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico ocidental, que era a língua de Jesus. Aramaico ocidental era Galileia, aramaico oriental era Judeia, incluindo Jerusalém, e Samaria, e Pérea. E dizem que se estendia todo o aramaico ocidental, era uma língua universal, que foi aos poucos sendo substituída pelo grego, tá? Internacional, mas era a língua de Jesus. Disse que Jesus sabia 3 línguas. Hebraico, que era só a língua dos rabinos na época. E hoje toda Israel fala. Eles resgataram o hebraico. Tanto no escrever, é aquele tipo de escrita quadrada, tá? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vod, Zain, Che, Yot. São 22, vamos considerar ideogramas, não são sílabas, porque não há vogais em hebraico. Bom, eles agora falam em Israel inteira, mas na época não se falava aramaico ocidental, e se escrevia o aramaico como se escreve hoje o árabe, da direita para a esquerda. Detalhe, tanto tempo demorou-se para ser escrito os evangelhos, que ao contrário do Velho Testamento, que teve uma compilação forçada, botaram 70 rabinos trancados numa sala, o faraó, e falou assim, vocês não vão sair daí até me dar uma versão para eu colocar na minha biblioteca. Ao contrário disto, os textos todos foram encontrados, os 4 evangelhos foram encontrados em, vamos lá, grego, copta e siríaco. Nenhum texto em aramaico, ou seja, original. Nenhum texto em hebraico. Nenhum, porque a grande maioria, se não a totalidade dos apóstolos não sabia. Nenhum deles tinha estudado nas escolas rabínicas. Nem Jesus. Mas Jesus sabia ler em grego, em hebraico e falar em aramaico. Sabia falar também em hebraico, que é ligeiramente diferente do aramaico. E também sabia falar em grego. Vou dizer a diferença hoje do grego para o hebraico e para o aramaico. No grego, qual é a primeira letra? Alfa, beta, gama. Em hebraico, Aleph, Bet, Gimel. Em árabe, Alif, Bit. E a outra não vou lembrar agora. Então, é um som gutural com G. Todas essas são línguas semíticas, elas são muito parecidas. Tanto é que um palestino ouve um judeu falar hoje em dia e ele entende. Para vocês verem que as diferenças são pequenas. Não é como o português de Portugal e o português do Brasil. Mas não é como o inglês americano e o inglês australiano ou o inglês britânico. Mas um pouco mais diferente. Mas com coisas muito iguais. Infelizmente, estes discípulos, Lucas, Marcos, escreveram tudo em grego. E eu acredito que Mateus também não tem escrito. Apesar dele ser um publicano, ele era o cobrador de impostos. Ele devia ter um conhecimento assim erudito, porque ler e escrever era um sintoma de erudição na época. Não foi ele que escreveu, ele editou, porque ele já tinha idade avançada. Então eu creio que nenhum deles. Fora isso, perdeu-se o evangelho de André, que era a síntese base. André anotava as coisas. André sistematicamente guardava. E, infelizmente, este evangelho está perdido. Nos evangelhos apócrifos você tem
o Evangelho de Filipe, o Evangelho de... E são evangelhos terríveis, porque na infância, que conta a história, a infância de Filipe, o Evangelho armênio, a história de Jesus Armênia, e Jesus pequeno brincando com o menino bate nele, ele fala, caia morto, e ele cai. Eu tenho que concordar com a igreja, isso não tem nada a ver com Jesus e nem com a história dele, amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Este é o primeiro dado. A confusão está feita, porque o que acontece? Desses três, nós fizemos o imediatamente. Quando se instituiu a igreja de Roma, que depois se tornou, não se enganem, o Papa, ele era o bispo de Roma. E havia o bispo de Antioquia, o bispo de Corinto, o bispo de Filadélfia, o bispo de Jerusalém. O Papa não é o César. Não houve esta... Ele não se assumiu. O chefe de Estado romano não tornou-se o chefe religioso do cristianismo ou do catolicismo. Isto também é um engano muito comum. O que acontece? O bispo de Roma preponderou sobre os outros bispos e tornou-se o Papa, séculos depois. Mas a primeira língua foi latim. E um pequeno probleminha. Vocês sabem como os romanos falavam antigamente? Ninguém sabe. O que nós temos é a Vulgata. O latim que nós conhecemos é a Vulgata. Era o latim mais rasteiro e tosco. O que a nobreza equestre falava, os discursos de Cícero, os discursos de Heródoto, não se conhece. Não se conhece. A língua de Aristóteles está perdida. Então este latim era a Vulgata. Todas essas línguas eram mais sofisticadas do que vocês vão entender. De geração para geração há uma degenerescência da linguagem. Estas línguas eram mais sofisticadas do que esta, e esta é mais sofisticada do que o italiano, que é uma vulgata muito, muito piorada que o francês. O inglês. E que o alemão. Curiosamente, um braço da cristandade não era católico, era ortodoxo. Então os ortodoxos gregos, os ortodoxos russos, todos os povos eslavos. E a língua mais difícil do mundo é o húngaro. Para vocês verem que a coisa ficou feia. Mas tudo bem, até eles se separarem, eles mantiveram o mesmo entendimento do texto sagrado. O que aconteceu aqui com a Vulgata? Vou explicar uma história interessante do que é essa degenerescência. Aristóteles, quando fez a tradução, isto muito antes de Cristo, fez a tradução de Heráclito de Éfeso, que escrevia aforismos. Tinha um texto assim, ele falou: deste logos, sendo sempre, as pessoas ficam descompassadas. Vocês entenderam? Eu vou repetir. Deste logos, sendo sempre, as pessoas ficam descompassadas. É ininteligível. A tradução de Aristóteles, ele não conseguia saber o que era logos. Logos é conhecimento, é também tido pelos gnósticos como a segunda pessoa da divindade, mas é uma palavra de significado tão amplo, porque tão difícil era o grego, que os latinos já não conseguiam perceber as possibilidades de uma língua tão complexa. Então, isto diminuiu, houve uma diminuição. Aqui, no latim da Vulgata, houve uma diminuição. E aqui houve um melê do cão. O que acontece? Esqueci aqui o português. Português e espanhol. O que acontece com estas línguas aqui?
Nossa Bíblia, ela veio, esta daqui, maravilhosa, de 1913, porque as últimas são um horror. Há uma diminuição terrível. Todos os textos, todas as obras, elas estão sendo simplificadas. Isso é um pecado. Mas esta de 1913 tinha aquele dado que eu falei: Deus seja convosco. Deus, eu serei com você, Moisés. Sabe por quê? Porque a nossa tradução portuguesa, ela veio da Bíblia inglesa, que é a Bíblia do Rei James. E a Bíblia do Rei James foi uma tradução do francês, que foi uma tradução do italiano e do espanhol, e foi uma tradução da Vulgata. 5 a 7 traduções, uma atrás da outra. Essa Bíblia é isso aqui? Essa Bíblia é a Bíblia em português de 1913 e fala: Deus seja convosco. Sabe por quê? Porque o tradutor português, que é uma pessoa muito inspirada, não quero fazer piada de português, mas ele foi uma pessoa muito inspirada, durou uns 100 anos essa inspiração, traduziu todo o que era verbo to be por ser e não por estar. Só isso. To be é ser e estar. I am, eu sou ou eu estou. Mas ele passou o facão e com isso comprometeu um texto sagrado na nossa língua mãe. Olha que coisa mais simples. É um probleminha. Imaginem os muitos outros problemas de todas essas etapas de tradução de uma língua para outra. Houve uma perda inequívoca, absurda, e não se há como manter. Existe sim uma Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém foi compilada para o português a partir dos três textos originais em grego, copta e siríaco do Novo Testamento. Sabe o que acontece? Até o número dos salmos está errado. Até o número dos salmos. Tem para você comprar. Eu tenho uma versão de bolso da Bíblia de Jerusalém. Até o número dos salmos está errado. No Velho Testamento existe duas facções. Se fala em Yahvé, não Jeová. Jeová não existe. Yahvé ou Elohim. Então existe uma tradução eloísta e uma tradução javista do Velho Testamento. Há uma grande confusão. Eu não quero estender muito a respeito destas confusões. O que eu digo sempre é o seguinte: aqueles que tentam pregar a fé cristã baseando-se no texto, no cumprimento literal do texto, ou são venais e maliciosos, ou são ingênuos e ignorantes. Tudo isto que eu mostrei aqui para vocês é parte do erro e do engano humanos. Tribos, países, nações que falavam línguas diferentes, que tentaram reconhecidamente fazer a tradução, e vamos ver que só a partir do Concílio Vaticano II, que foi na metade do século passado, 1952 ou 54, parece. Concílio Vaticano II, depois da Idade das Trevas, depois de tudo, mais uns 50 papas passaram, foram, vazaram, subiram, desceram, sabe Deus. Mas eles decidiram fazer um segundo Concílio Vaticano. E neste segundo, eles aboliram a missa falada em latim. Senão nós íamos estar declamando aqui. E nós não sabemos como os romanos falavam. Entendeu? É muito difícil. Por que eu estou explicando tudo isto? Porque a fé genuína baseia-se na certeza da retidão. Se a gente precisa de um guia, seja ele escrito, ou um mestre, um padre, um pastor, um rabino, um ulemá, sabe, um Buda, nós precisamos de clareza. E nós
tivemos pouco. Graças a Deus. A iluminação, Deus é tão grande que mesmo com todas essas etapas, com todos esses processos, com tudo, a Bíblia ainda pode ser considerada o melhor código ético e moral. E agora nós vamos entrar num cerne da questão. Por que eu falo disto? Vou contar uma experiência pessoal minha. Sempre fui jornalista, sempre ouvi falar em evolução. Evolução disso, evolução daquilo, processo evolutivo, Darwin, a teoria a origem das espécies, tal, tudo. Eu me descobri criacionista. Alguém sabe o que é criacionismo? Criacionismo é acreditar que Deus criou tudo. E o evolucionista não. Que a partir de um caldo elementar, vamos dizer assim, uma molécula saiu andando, juntou-se com a outra e fez uma terceira molécula, e isto é a origem da vida. Aqui para eles que isso não é nada disso. Vida. Qual é a diferença de uma galinha viva para uma galinha morta? Ela pesa a mesma coisa, ela tem a mesma massa, a mesma aparência até começar a apodrecer. Ânima, vida. Esta palavra não existe esta palavra a ciência fala muito e explica pouco. Então eu me descobri criacionista. Ao me descobrir criacionista, eu percebi que o mundo que nós vivemos está sendo criado para que nós aceitemos ou um ateísmo ou um agnosticismo. E o que é o agnóstico? É aquele: Deus deve estar lá. Se Deus estiver lá, fica lá. Não tenho nada a ver com ele. Ele não fala comigo, eu não falo com ele. Como se fosse fácil. Porque quando eu falo com Deus é fé. Agora, se Deus falar comigo é esquizofrenia. Mas isso que a gente aprendeu, tem que me trancar que eu estou doidinho. Certo? Mesmo quando Deus queria falar a sarça ardente, Sodoma e Gomorra, todas estas circunstâncias, todas essas histórias da Bíblia, que eu considero relativamente verazes, mas elas incluem detalhes. Deus não se manifesta, Deus não é visto. Quando a sarça ardente fala para Moisés: tira a sandália que você está em solo sagrado, porque eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Porque Deus é uma palavra que não se sabe como Moisés falava. Provavelmente ele falava em egípcio. Certo? A palavra Deus é um Deus. Eu sou um Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Na hora, Moisés tira as sandálias. É a sarça ardente falando. Eu acredito que aquilo tenha sido um anjo. Assim como Sodoma e Gomorra foram outros anjos. Sempre que Deus queria falar com a humanidade ou penalizá-la, ele mandava um anjo. Então os conceitos de bem e de mal, de certo e errado, que a gente deveria ter como tão certos, eles estão muito confusos. E na nossa sociedade, que tudo que é sólido desmancha no ar, a gente sofre para ter algumas certezas. Primeira certeza: os 10 mandamentos. Vamos partir do básico. Os 10 mandamentos. Segunda certeza: há uma coisa muito antiga chamada o Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Os 10 mandamentos já acabam com isso. Quem fez direito aqui sabe disso. Primeira, assim, base legal é o Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Se alguém matou um seu, você mata um dele. Não matarás. Os 10 mandamentos são importantes, mas as outras coisas? Eu casei com uma mulher. Eu posso casar com outra junto? Posso ter um harém? Para isso existe a moral.
A moral tem um conceito nitidamente, notoriamente familiar. São os princípios e as regras básicas para se instituir um núcleo familiar. Assim como tem Pai, Filho e Espírito Santo, tem pai, mãe e filho. É muito semelhante. Muito embora o conceito de Espírito Santo não seja muito claro, mas você pode ver que mesmo no catolicismo e na Umbanda, no sincretismo que os une, é um elemento feminino o Espírito Santo. Nossa Senhora, a grande consoladora. Todas as vezes que a Nossa Senhora aparece, ela aparece antes de uma grande tragédia. Em 1917 e 18 ela apareceu no Entre Guerras e pouco antes da gripe espanhola. A gripe espanhola matou 200 milhões de pessoas. Ela matou mais do que a Primeira e a Segunda Guerra juntas. E a Primeira Guerra já tinha matado um caminhão de gente. Depois veio a Segunda Guerra, matou de 70 a 80 milhões. Então, a grande consoladora apareceu. Curiosamente, em 1986, para a gente não ficar falar em Guadalupe, antes da Guerra Civil, a Nossa Senhora Aparecida, na Aparecida não, Nossa Senhora de Fátima, apareceu antes da Guerra do Golfo Ibérico, antes da Guerra Espanhola, antes das tomadas de poder pelo governo português, logo antes, também em 1908, parece-me. Nossa Senhora de Medjugorje, alguém ouviu falar? Nossa Senhora de Medjugorje? Nossa Senhora de Medjugorje é um lugarzinho muito aprazível na Iugoslávia. Ela apareceu em 1986, pouco antes da Guerra dos Balcãs. Então ela é a grande consoladora, tá? Então o conceito de família está inerente, e a moral que ela agrega está inerentemente ligada à nossa crença e fé. E a ética? A ética é profissional. O juramento de Hipócrates, alguém conhece? O juramento de Hipócrates? Os médicos fazem. É um juramento feito pelos médicos desde a época de Sócrates, Platão, Solon, Draco, os grandes legisladores, Péricles, na época da democracia ateniense, na época de Esparta, guerreira, na luta contra a Pérsia dominadora. Tudo isto formou-se ali, a ética. E na ética é isto: o preço, não existe comércio. Eu cuido da vida, eu cuido da lei, eu cuido de edificar um lar ou um templo. Engenharia, medicina, direito. Essas três, por isso que todos eles são chamados de doutores. E eu, com pós, com mestrado, doutorado, me chamo ainda de jornalista. É você, neguinho, você aí. Por quê? Porque são os três maiores cargas de, vamos dizer assim, cargas, como a gente fala... Edificar a sociedade. Não, a carga teórica. Carga teórica. As três maiores cargas teóricas. Você tem que estudar feito um camelo, sabe? Praticar feito um louco para você poder virar um médico residente. Você tem que, sabe, prestar OAB para você. Você não basta ser bacharel. Para você ser engenheiro, se você errar um cálculo desaba a laje na sua cabeça. Então são as bases do nosso código ético. E o código ético tem uma coisa: eu não faço para o outro aquilo que eu não quero que façam para mim. Este é o código ético. Isso não é Jesus. Isso é um código de ética muito antigo. E se eu fizer para um, eu vou cobrar um preço justo, nem mais nem menos. Só isto. Isto é a base. Se os 10 mandamentos são a base moral, esses dois mandamentos são a base ética.
Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar numa próxima vez muito, muito, muito profundamente a respeito destas duas coisas e daquilo que nós conhecemos por certo e errado. E mais ainda, do ponto de vista filosófico e religioso, bem e mal. Heresias. Vou citar só três. Só três. Vocês já viram isto muito, o que eu acabei de dizer. Quer dizer, eu crio a luz e formo as trevas. Porque se Deus criou tudo, Ele também criou o mal, também criou o erro, também criou o diabo. O diabo era um anjo dele, Lúcifer, Helel Ben Shahar, a brilhante estrela da tarde. Porque Gabriel é a brilhante estrela da manhã. Gabriel, Emanuel, Ratziel, todos terminam com El. Isto não é por acaso. E Lúcifer é Helel. Helel Ben Shahar. Tá? São os Elohim. Os Elohim, por quê? Porque Elohim é um plural. E na época era adequado dizer que os anjos de Deus também eram Deus. Por quê? Porque a grande maioria da fé, ela era politeísta. E nós criamos uma fé monoteísta, ou seja, só Deus é Deus. E na época não. Na verdade, a fé politeísta não era politeísta, era enoteísta. É um Deus chefe, seguido por outros pequenos deuses. É uma transição do politeísmo para o monoteísmo. A mitologia grega, greco-romana, a mitologia hindu, a mitologia shintoísta, os Bahá'í, os deuses sumérios, os Anunnakis, tudo isto é celtas, todos eles, toda a cosmogonia viking, Odin é celta, deixa eu lembrar, não lembro mais, mas também era um deus, era uma chave. Mais bonito eu gosto de pensar que é a cosmogonia dos índios norte-americanos, Hopis, Pregos, Tregos, Sioux, Cherokees, Chavantes, Pés Pretos, isso. Todos eles acreditavam no que? Num grande espírito. E numa vida emanada do grande espírito que tudo permeia, chamada Manitou. Eles falavam, os índios americanos foram exterminados há 2 séculos. Exterminados, junto com o búfalo. Eles eram monogâmicos. Eles não tinham 2 ou 3 esposas. E eles acreditavam numa vida após a morte. É muito bonito isto. A fé maia, a fé hindu, a fé. Sobre tudo isso nós vamos falar. Sabe por quê? Porque parte do meu código de crenças me diz que Deus não foi tão mesquinho assim a ponto de dar só para os judeus, ou para os egípcios, ou para os povos do Oriente Médio a verdade. Haviam chineses, amarelos, haviam negros na África, amarelos na Ásia, haviam os vermelhos nas Américas e eventualmente os brancos na Europa, que depois absorveram, que receberam esta verdade de uma certa forma. Vou contar mais uma história, essa história para encerrar, porque eu acho é muito pesado. Nós vamos falar muito sobre o bem e o mal, mas eu vou contar uma história muito bonita que está naquele livro Os Exilados da Capela. Alguém leu esse livro aqui? Perguntaram, há 600 anos antes de Cristo, todos os grandes homens, Sócrates, Confúcio, Lao Tse, uma série de homens iluminados, na Índia, Gautama Siddhartha, que era o Buda, todos eles apareceram no 6º século antes de Cristo. E perguntaram, há 600 anos, perguntaram para Confúcio, quando viria o iluminado, o sendeiro luminoso deste mundo? Porque se falava
que viria o homem que era a origem e a fonte da fagulha divina de Deus. Aquela fagulha que reside em todo homem que nasce e vem ao mundo. Olha que bonito. E perguntaram para ele quando viria esse homem iluminado, porque já existia uma cultura mundial de que o Filho de Deus viria. Ele falou que o tempo ele não sabia, o lugar também não, mas que seria no Ocidente e que não tardaria muito. Bom, tempos depois chegou até a China a história de que Jesus tinha nascido, que Jesus pregava e que Jesus estava, isso foi 600 anos antes, aí depois chegou a informação. E um dos imperadores chineses da dinastia Han organizou uma comissão, organizou um séquito, um corpo diplomático, e foram em peso até aonde eles sabiam que era. Isto muito depois dos reis magos, que também souberam em cima, mas eles acertaram mais. Quando eles chegaram em Jerusalém, já fazia 60 anos que Jesus tinha morrido. É uma das histórias mais belas que tem, mas faz parte do meu código de crenças acreditar que Deus espalhou a palavra para todos. Assim como a paternidade dele é para todos, assim também a palavra dele e a verdade dele são para todos. Tá? Com isso eu encerro.